Bem-vindos, amigos da Uber TV. Este é mais um programa Interação. Nossa conversa de hoje é com Carlos Birdman, sócio da PwC na região Sul. Carlos, um grande prazer ter você aqui conversando conosco. Prazer é meu, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando contigo. Vamos falar sobre governança em todas as esferas. É um tema que não é de simples entendimento, mas que é muito importante. E antes só de nós começarmos sobre esse tema, para que as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, possam entender o que é a PwC aqui na região Sul, Carlos. PwC é talvez mais conhecida como PricewaterhouseCoopers. O nome mudou há 2 anos atrás para PwC, para simplificar, enfim, não sei se simplificou ou complicou, mas enfim, continua sendo mais conhecido como PricewaterhouseCoopers, a maior organização mundial de prestação de serviços profissionais. E também a maior organização profissional no Brasil e também na região Sul. Hoje a minha responsabilidade é liderar a região Sul e nós temos basicamente 3 grandes linhas de serviço, que é a auditoria, onde ela é mais reconhecida, mais conhecida, a consultoria tributária e a consultoria de maneira geral, que a gente tem, enfim, outros apelidos, os apelidos estão sempre mudando, mas hoje a gente está, além da auditoria, a gente tem essas 2 outras áreas, onde a gente tem já uma dimensão maior do que na própria auditoria, onde nós somos mais reconhecidos. Mas é, de longe, a maior empresa, não só no Brasil, como também na região Sul, que eu lidero. Então, a gente, enfim, tem feito um trabalho forte de posicionamento estratégico da nossa ação, muito mais do que da marca, porque a marca é reconhecida, a marca, enfim, tem esse reconhecimento. Nós ganhamos o prêmio de marca mais reconhecida aqui da região Sul, de novo, a gente já tinha ganho no passado, então a relação de marca está bem, mas em termos de posicionamento de atividades profissionais, o Sul do Brasil tem uma região pouco exposta ainda a serviços de auditoria e pouco expostas à consultoria, por uma série de razões históricas, filosóficas, não importa aqui discutir isso. E a gente está conseguindo aumentar a nossa participação no mercado de consultoria, que é muito pequeno aqui no Sul, mas com trabalhos grandes, que, enfim, o trabalho de consultoria é muito pingado aqui na região, feito por diversas pessoas. Ele não é muito reconhecido, Carlos? Não é reconhecido. As pessoas aqui, a gente daqui a pouco vai falar um pouco de governança, tem um pouco a ver com isso, mas as pessoas têm um pouco a sensação de que fazem muito bem aquilo que de fato fazem, tá certo? E valorizam um pouco, vamos dizer assim, a ajuda de profissionais experientes em determinadas áreas. E muitas vezes alguns maus trabalhos que aconteceram nos anos no passado acabaram prejudicando um pouco a imagem de consultores, mas enfim, com a nossa marca, com a nossa expertise, a gente conseguiu desenvolver trabalhos que as empresas não têm condição de fazer sozinha. Isso tem ajudado muito as empresas aqui no Sul, especialmente as grandes empresas. Isso está começando a descer para as médias e para as pequenas, e a gente tem tido uma contribuição, um retorno extraordinário nessas áreas. É que o Brasil, com o crescimento que está tendo, é cada vez mais importante a questão de crescer de forma sustentada, ou seja, da forma correta. Então, a auditoria, como é que ela entra nesse processo? Onde é que está essa evolução? A auditoria ela tem uma função fundamental, que é garantir aos stakeholders, enfim, a todas as pessoas, traduzindo stakeholders, todas as pessoas que têm relacionamento com uma entidade, com uma empresa, para que aquelas demonstrações, que aquele balanço patrimonial, para ser bem objetivo, que as demonstrações financeiras de maneira geral estejam absolutamente corretas, tá certo? Então essa é a função do auditor, é dar ao mercado, dar às pessoas que se relacionam com a organização a certeza, a segurança, vamos dizer assim, certeza talvez seja um pouco exagerado, de que aquelas informações da companhia estão corretas. Ou seja, um banco que vai emprestar recursos, um fornecedor que está, enfim, se relacionando com aquela empresa, um cliente que garante nossos bens. Enfim, os próprios acionistas, um investidor interessado em analisar essa companhia, talvez seja o maior interessado, tem um segurança de que aquelas informações que ele está recebendo, prestadas pela companhia, estão corretas. Então, a função do auditor fundamentalmente é essa: assegurar que as informações prestadas pela companhia ao mercado estão corretas. Hoje nós temos no Brasil obrigatoriedade legal, e nós liberais somos contra essas obrigatoriedades legais, e eu acho que ela, enfim, não contribui, mas as companhias de capital aberto, todas as companhias públicas, instituições financeiras, seguradoras, são, enfim, obrigadas a terem auditores externos. Então, o grande esforço é para que as outras empresas que não estão nesse patamar de empresa, vamos dizer, utilizem a auditoria como um instrumento para garantir a todas as suas partes relacionadas a segurança nas suas informações. Porque não há empresa que não se relacione com o mercado, tá certo? E o prestar informações é uma das atividades primordiais da governança, é se relacionar com a comunidade prestando informações. E essas
essas informações têm que ser, enfim, o mercado tem que ter essa segurança que essas informações estão corretas. E aí é o nosso papel, ou seja, assegurar que isso esteja correto. E o nosso trabalho, vamos dizer assim, de preparação para que isso possa acontecer nas empresas pequenas e médias é extraordinário, porque, enfim, as empresas quando crescem, elas dificilmente vão crescendo e não se estruturam, não se organizam, tem pouca governança. E a parte de informações é um elemento fundamental da governança para uma empresa que se relaciona não só com os seus acionistas, com os seus controladores, enfim, sucessores, não importa, mas com o mercado de maneira geral. E esse é o nosso papel, dar a essas pessoas a segurança de que aquelas informações estão corretas. E no caso das pequenas e médias, não acontece um processo natural? No caso de elas estarem crescendo, geralmente elas não conseguem se formalizar, porque o processo que a gente conhece do ambiente brasileiro é completamente burocrático e dificultador, deveria ser facilitador em relação ao empreendedorismo. Mas no momento em que elas buscam se formalizar, que elas buscam, por exemplo, uma auditoria e elas veem que falta ferramentas ou até mesmo processos que eu acho que seriam mais importantes para caminhar numa linha correta, será que não abre espaço também para consultoria e aí ela ganha um novo salto, ela dá um novo pulo em relação ao crescimento? Perfeito, Gustavo. Eu não definiria melhor esse momento de transição do que tu acabaste de fazer. Realmente, se a gente pudesse, e a gente faz muito isso, né? Fazer essa transição das empresas para um estágio, eu não vou usar informal como um informal tributário, tá certo? Mas um informal na sua gestão, tá certo? Porque acho que a informalidade tributária, enfim, acho que é uma coisa do passado, acho que felizmente a gente está num processo de saneamento das questões de sonegação no Brasil, acho que esse é outro tema interessante que a gente pode conversar um pouco, mas acho que isso é uma coisa do passado, acho que empresa que admite sonegar, ela admite a fraude na sua organização e aí, enfim, ela acaba com um dos valores mais importantes da sua organização. Uma coisa que começa errado tende a terminar errado. Se ela admite a sonegação como um elemento para sobreviver, a essência do negócio não vale, tá certo? A essência do negócio é falso, tá certo? Então, acho que esse é um assunto que até está superando o Brasil, infelizmente ainda tem muito, mas está se superando. Mas voltando ao tema principal, acho que a empresa que está crescendo e quer se estruturar, quer passar, enfim, a se relacionar de uma forma mais adequada com o mercado, esse processo de estruturação é o trabalho exatamente da consultoria, para ajudar a empresa a poder se relacionar adequadamente com o mercado. E o grande exemplo são as empresas que querem lançar ações no mercado. Uma empresa fechada, de capital fechado, com sua família sendo acionista, enfim, algumas outras pessoas, mas ela quer lançar ações no mercado. Então, ela tem todo um trabalho de preparação, e aí está o nosso trabalho dos consultores, de preparar essa organização para ela poder ser, enfim, lançada ao mercado. E para uma empresa poder ser lançada ao mercado, ela precisa ser auditada há 3 anos, tá certo? Então, são no mínimo 3 anos para uma empresa que não tem auditoria para ela chegar ao ponto de se lançar ao mercado. Então, muitas vezes, quando a gente percebe, o mercado fala muito disso, tem uma janela de oportunidade, o mercado está comprador, ávido por novas empresas. Aconteceu em 2007, 2008 e, eventualmente, isso é cíclico, já aconteceu diversas vezes na minha experiência profissional. Então, as empresas, como é que eu faço para lançar ações no mercado? O mercado está comprador, eu quero abrir capital, como é que eu faço? Esse é um processo que leva de 4 a 5 anos se começar do zero. Então, acho muito importante que as empresas, especialmente as empresas médias gaúchas, que eles estão nos assistindo, se pensam no futuro, num processo de abertura de capital, lançar ações no mercado, ou mesmo ter o registro para aproveitar uma oportunidade, uma janela de mercado, como tantas existem, muitas outras vão acontecer no futuro próximo, que ela se organize, se estruture para isso adequadamente, para que ela possa chegar ao momento, ela esteja pronta para fazer isso. Muitas vezes, de novo, repetindo, quer dizer, o cara chega lá, mas como é que eu faço? Tem oportunidade agora, estou vendo o mercado está legal, não, tu precisa de 5 anos para chegar lá em termos de estruturação, organização, ser auditado 3 anos, enfim, ter uma contabilidade adequada. Então, é um processo que leva tempo. A questão tributária, Carlos, a gente sabe que no Brasil é complicadíssima. Saiu até um estudo recente de uma organização inglesa dizendo que o empregador brasileiro é o maior pagador de tributos em relação ao empregado no mundo, disparado do segundo lugar. É cerca de 57% do que recebe o empregador, ou seja, o empregador recebe menos, porque o empregado recebe menos, na verdade, porque o empregador está repassando para o governo um dinheiro que poderia repassar a ele e a gente não vê os benefícios desses impostos na volta. Né? Como é que é essa questão tributária aqui no Brasil em relação aos demais países aqui no nosso entorno? Não vamos nem falar dos países desenvolvidos.
Eu diria, Gustavo, que a carga tributária brasileira é obscena, né? Eu acho que é uma palavra adequada para o tamanho da carga tributária brasileira. Evidentemente que isso encarece nossos produtos, tira competitividade, tudo aquilo que a gente está cansado de falar, cansado de repetir. Esse assunto é até um pouco chato, porque as pessoas, enfim, a gente fala muito sobre isso e o efeito desse discurso tem sido muito pequeno, infelizmente, no mercado. Mas tem um outro complicador, né, Gustavo, que tu tangenciasse na tua conversa, que é a complexidade tributária. Se a carga só fosse alta, já era muito ruim, mas a complexidade dos tributos brasileiros transforma as organizações, traz às organizações um custo absurdamente alto no sentido de controlar e acompanhar o que está acontecendo. Eu diria que uma empresa média brasileira hoje, as grandes conseguem, mas uma empresa média brasileira, acho quase impossível que ela consiga cumprir todas as formalidades legais para que ela consiga, enfim, pagar adequadamente os seus tributos. Tem uma coisa boa acontecendo, que é a questão da informatização das secretarias da Receita de maneira geral, estadual, federal, nota fiscal eletrônica, enfim, imposto de renda já praticamente com formulários, enfim, declaração sendo feita quase que automaticamente, isso vai acontecer em pouco tempo. Isso é muito bom que aconteça, a gente saúda esse tipo de coisa, porém, isso precisava vir acompanhado de uma redução da carga tributária. Tá certo? Eu acho que só o mais importante até para ressaltar em relação a isso é a questão da informatização, é também criar critérios, que muitas vezes o próprio fiscal, ou seja, os agentes fiscalizadores, cabem interpretações diferentes. Então a complexidade se torna um desastre total. Ainda conversava com um cliente esses dias exatamente sobre isso, e eles preocupados, enfim, com a adequacidade dos seus pagamentos de tributos. E eu dizia, poxa, as empresas são muito visadas e a interpretação dos fiscais passa a ser muito, vamos dizer assim, particular, e autuar hoje no Brasil é uma barbada. Então os fiscais chegam, têm uma interpretação, autuam, e aí no mínimo a empresa tem o custo da defesa administrativa, muitas vezes não adianta nada, mas tem que seguir o curso do processo, para depois uma discussão judicial onde pode ganhar ou pode perder. Então o ônus desse tipo de ação é muito alto. Tá? Então, além do custo da carga tributária elevada, além da complexidade para pagar, a quantidade de pessoas, talvez aí sim nós tenhamos, se não temos a maior carga tributária do mundo, acho que os países escandinavos já têm, mas certamente a complexidade tributária é tão alta que, vamos dizer, a quantidade de pessoas que se precisa para manter esses controles adequados e fazer os pagamentos da forma mais correta, aliada a esse aspecto que a gente falava da questão, vamos dizer assim, da fiscalização e as autuações que acontecem permanentemente nas organizações, nós temos aí um arcabouço tributário que leva as organizações a perder competitividade local no Brasil, especialmente fora do Brasil. Se se quer que o Brasil seja um país competitivo internacionalmente, isso tem que ser revisto urgentemente, tá certo? Conversava ainda com uma empresa há muito pouco tempo e ela, enfim, estava sendo fiscalizada por um fiscal, e o fiscal chegou à conclusão que estava tudo correto naquela organização, mas ele tinha determinação do seu chefe de que tinha que atuar. Então, está aqui entregando a autuação e tu vai te defender, mesmo estando certo. Esse é um tema que eu quero tratar no segundo bloco, dessa questão dessa fiscalização e da maneira como ela é feita. Nós vamos para o nosso intervalo e vamos voltar logo. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Interação, conversando com Carlos Birdman, sócio da PwC para toda a região sul. Carlos, nós falávamos no bloco anterior a questão da fiscalização e da maneira como ela é feita e de quanto isso onera as empresas de todos os portes dentro do Brasil. Qual é a nossa perspectiva de melhora desse quadro? A sociedade, você mesmo disse, o tema já está chato, nós não conseguimos vencer, não conseguimos avançar, e isso faz 20 anos que não muda. Será que a sociedade vai se mobilizar e cobrar essas melhoras? Não acredito, Gustavo, não acredito. Infelizmente, se não houver uma ação de cima para baixo, como a gente falava, de simplificação das normas, enfim, redução da quantidade de tributos. Eu sou um defensor do imposto único, tá certo? Tem muita gente que é contra, mas acho que o imposto único poderia, no mínimo, ser testado no Brasil. Então, com a quantidade de impostos que a gente tem, a complexidade, é impossível que isso seja modificado a curto ou médio prazo. Alguns tributos, a fiscalização passa a ser automática pelas condições de arrecadação, pela automatização do processo. Mas tem questões tributárias
tributárias relacionadas a imposto de renda, tem questões tributárias relacionadas a PIS, COFINS, enfim, o próprio IPI muitas vezes tem algumas dificuldades, algumas interpretações. Então, são questões muito complexas que permitem, como a gente falava, interpretações diversas. Tá certo? Então, acho que dificilmente isso vai mudar no curto prazo no Brasil, a não ser, e a gente vem falando disso há mais de 30 anos, ou mais até, em termos de simplificação dos tributos, a redução da carga tributária, com simplificação do processo, para que o processo também seja mais barato. Então, se isso não acontecer, não adianta, vai continuar como está. Com a experiência que você tem, você não vê essa espoliação legal que o Estado tem sobre os empreendedores? Você não acha que esse sufocamento possa chegar num nível que a gente não consiga mais ter pequenas empresas sobrevivendo de forma com condição para o crescimento? Ou não? Você acha que tem saída, que o empreendedor tem uma criatividade que é insuperável, ele consegue achar formas de conseguir avançar? Olha, Gustavo, eu acho que duas coisas sobre isso. Primeiro, a questão óbvia, né, que a gente falava, se o empreendedor admitir que precisa sonegar para sobreviver, o negócio não se sustenta, tá certo? Mas, infelizmente, ainda é a forma como muitos empreendedores encontram de fazer o seu negócio crescer até um determinado ponto, tá certo? Tomando um risco brutal, enfim, de consequências até criminais e tal, como acontece a toda hora aqui no Brasil. Por outro lado, sempre vão haver empreendedores para criar negócios, tá certo? Agora, o que me preocupa mais, Gustavo, nesse aspecto, é tudo aquilo que não se vê, ou seja, as empresas que não são criadas, os empreendedores